Olá, policiais civis. Hoje, com grande alegria, iniciamos um novo projeto, que é um podcast Minha Vida no Simpol. E o primeiro, nós estamos tendo a honra de receber o Nabil, né? Que foi um policial que teve uma carreira excepcional, hoje aposentado. E eu queria que ele iniciasse se apresentando. Nabil, você pode se apresentar para aqueles que não te conhecem, né? Por gentileza. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não Sim. sei que hora que a pessoa vai ver esse podcast. Eu sou o Nabil, eu sou filiado no Simpol desde o dia em que eu tomei posse na Polícia Civil. Eu fui lá na Associação de Assistência à Polícia Civil, junto com o seu Sebastião, e fiz a filiação minha. E desde então nunca deixei de ser filiado no Simpol. Sempre atuei de forma muito incisiva, inclusive, dentro de todos os movimentos que o Simpol fez. O Simpol é muito importante na vida do policial. Maravilha. Eu queria que você contasse pra gente um pouco de sua carreira, como foi, né? E nossa experiência ao longo desse tempo com o Simpol também. O que você pode nos contar disso pra gente? Sobrinho, eu sou do concurso de Mato Grosso do Sul, o primeiro concurso do estado de Mato Grosso do Sul. Dia 26 de novembro de 1984. Olha só, o tempo. 1984, 26 de novembro de 1984, nós ingressamos na academia. A academia era só um bloco. Né? Isso lá no Parque dos Poderes? Lá no Parque dos Poderes. Eles formaram uma turma de delegados, uma turma de escrivães e uma turma de agentes de polícia. Nós fizemos concurso para agentes de polícia ainda. E foi em 1984 que eu ingressei na polícia. Eu tinha 20 anos. 20 anos. Né? Novo. Tinha passado no concurso para o INSS, tinha passado no vestibular para a Educação Física e tinha passado no concurso da Polícia Civil. Optei em ir para a Polícia Civil porque pagava melhor. O salário iniciante, e os colegas da nossa época devem lembrar disso, eram 10 salários mínimos. Olha só. Entendeu? Então era um salário razoável. A motivação inicial, então, foi pela questão salarial. Valorização salarial. Valorização salarial. É importante a valorização. Né? E nós estávamos passando num processo de redemocratização do país. O então governador era o Wilson Barbosa Martins. O secretário era o doutor Aleixo Paraguaçu Neto, Aleixo Paraguaçu, que foi desembargador, uma pessoa fantástica, de uma índole ilibada, né? Uma pessoa assim, acima de qualquer suspeita. E aí organizou-se, a partir daí nós passamos a construir a Polícia Civil com os delegados recém-formados e nomeados, com os escrivães e a primeira turma de agentes de polícia. Maravilha. Nabil, e assim, qual que foi a experiência que te marcou, que mais marcou você na sua primeira lotação? Como que foi? O que você pode nos contar a respeito disso aí? São várias experiências, né, que te marcam durante a carreira. Algumas com envolvimentos, com colegas, com problemas. Mas uma coisa assim que me chamou a atenção, porque eu tenho um curso de técnico de enfermagem. Certo. E eu ajudava os médicos legistas nas necrópsias, né? E uma coisa que me marca até hoje, a minha filha tinha recém-nascido e nós fomos atender um acidente cujo o padrinho passou em cima da afilhada, foi dar ré no caminhão, a criança estava brincando embaixo do caminhão e passou por... E aquilo foi uma coisa que me marcou porque a cabeça daquela criança explodiu. Nossa. E eu tive que reconstruir aquela criança com algodão e tudo, para que a família pudesse pelo menos dar para ela um velório com dignidade, para que não chocasse tanta família. Sim. Então, isso é uma coisa que marcou muito na minha... Te marcou, né? Até porque no momento que eu estava vivendo, minha filha tinha recém-nascido e tal, então essas coisas. Marcou. E na investigação, nas investigações, assim, que teve um fato de grande relevância que você lembra, que teve sua participação? Olha, eu lembro uma vez, furtaram uma fazenda no Pantanal e não houve arrombamento. Certo. Simplesmente entraram, furtaram um monte de armas. Eu não vou citar as pessoas aqui para não expor. Furtaram um monte de armas. Né? A pessoa era um colecionador, era um político muito influente no Estado. E aí nós sabíamos como tinha feito, como é que a pessoa tinha entrado e saído sem. E depois que nós descobrimos quem tinha realmente furtado,
Eu perguntei, por curiosidade, como é que você entrou ali? Aham. E aí ele foi me contar. Ele pegou na dobradiça das janelas, que eram venezianas de madeira, ele colocou óleo de cozinha ali, tirou os pinos das dobradiças, entraram, furtaram, recolocaram o pino. Por isso que demorou-se 10 dias para sentir falta. Perícia, né? Porque o trabalho dele e a perícia depois acabou comprovando Que foi realmente aquilo, porque eles acharam marcas de óleo nas dobradiças. alta destreza, né? A destreza do meliante, né? O vagabundo, ele está sempre na nossa frente, uns 2 passos, e a gente tem que correr atrás. Essa que é a verdade. E aí, eu fiquei muito curioso, porque uma coisa interessante, ele foi lá, ele arrancou os pinos da dobradiça, entrou, colocou de volta, e a vítima foi dar conta daquilo 10 dias depois. Nossa Senhora, olha só. Entendeu? Exatamente porque não tinha arrombamento, não tinha sinais nenhum. E eles entraram no escritório da fazenda. E ele era filho do pedreiro que estava trabalhando lá. Ah, sim. Então ele foi lá para visitar o pai, viu a situação, viu a oportunidade, realizaram os furtos e vieram embora. E ninguém deu de conta da... Exatamente, foram 10 dias depois. Aproveitando o ensejo, Nabil, você que entrou em 84, como que você vê a evolução da Polícia Civil ao longo desse tempo? O que você pode nos contar hoje? Como era antes, o que é hoje, o que mudou? O que você acha também que pode evoluir? O que você pode nos contribuir em relação a isso? Bom, o que mudou assim, o policial civil tinha muito mais autoridade. Certo. Você está entendendo? Você metia o pé na porta e pronto, tivesse dar uma cana no cara, sem problema. Mas a estrutura era muito ruim. Certo. Para você ter uma ideia, não se tinha alojamento em delegacia. Sala de delegado, nem a sala do delegado contava com ar-condicionado, era o ventiladorzão. Era fax. Telefone, cortava telefone da delegacia, para você ter uma ideia. O governo às vezes não pagava a conta, atrasava salário. Nós chegamos a ficar 6 meses salário atrasado na gestão do Marcelo Miranda. Nossa Senhora. E aí nós entramos na governadoria e expulsamos ele a pontapé de lá. Eita. E só saímos da governadoria na posse do governador seguinte. Nossa Senhora. Entendeu? Foi o sindicato, naquele tempo não era sindicato, era a Associação de Assistência à Polícia Civil e já tinha passado para a Associação da Polícia Civil. Isso em 80? 90. 90 já. E foi quando se fundou o sindicato. Simpol. Fundou o sindicato depois disso. Então, era muito difícil. Nós tínhamos uma viatura. Eu cheguei na delegacia, ainda tinha jipe. A gente andava de jipe ainda. Sabe aquele jipão Willys? A gente andava de jipão. Você não tinha condições de você fazer trabalho de investigação se você não tivesse informante. E o que facilitava a vida nossa como investigadores ou agentes de polícia era você trabalhar em presídio. Você pode até achar, sabe por quê? Porque você arrumava um cigarro para um detento na véspera de uma visita. E aí você tinha informação. Na quarta e no sábado. Certo. No domingo você voltava lá e na quinta-feira você voltava lá e você recebia informação. E aí você fazia suas fichas. Aí você tinha nas suas fichas o modus operandi daqueles bandidinhos que você já ia aprendendo. O modus operandi no furto, como é que se fazia furto. Tinha qualificava exato, ali. Tinha um indivíduo que chamava Elcio Rondora. Então o modus operandi dele era muito simples. Ele entrava na casa, né, ou com pé de cabra ou alguma coisa, né, ele furtava e evacuava na cama do casal. Era o modus operandi dele. Depois, um médico psiquiatra disse por que ele fazia aquilo. Então, mas aquilo era o modus operandi dele. Sim. Nós tínhamos o outro que a gente chamava de pé de ferro, que ele só abria no pé de cabras. Então, você ia anotando no seu fichário, policial civil, aqueles que gostavam de investigar, sempre tinha. Eu tinha o meu fichário, que eu ia fichando aquilo, para você aprender os modus operandi para você, porque você não tinha um banco de dados. Nós nunca tivemos. Para você conseguir um documento, uma foto, às vezes você furtava da carteira do cara uma foto dele, ou tirava um documento que não tinha importância para colocar na ficha, para você poder fazer o reconhecimento. Era desse jeito. A inteligência era dessa forma. Infelizmente, era assim. Pô, que maravilha. Nabil, eu quero te dizer um negócio. Sabe que você, para mim, é um exemplo de superação, de resiliência, né? Eu gosto muito de aconselhar com vocês em vários momentos, né? Um cara extremamente inteligente. E eu queria, se você sentisse à vontade, eu queria tocar num assunto do acidente, né? Muitos não sabem que você sofreu um acidente de trabalho, né? E eu queria que você falasse um pouco, se pudesse sentir à vontade, como foi o dia,
E depois, como foi essa recuperação para que você tivesse, né, se reintegrasse novamente ao serviço, né, ao trabalho. Nós saímos em diligência, fomos para Nioaque. Certo. Fizemos parte da apreensão dessas armas que eu citei aqui. Voltamos para a delegacia, já era à noite. E depois das 10 horas estava tudo fechado, cidade do interior. 10 da noite. Você não achava nada para comer. Isso em Aquidauana. Em Aquidauana. Aí nós fomos num lugar lá que tinha, chegamos lá e pedimos, olha, era um local que tinha esses bailes, né? E nós pedimos lá 6 pastéis e uma brama. A gente já estava de folga. Sim, tranquilo, já tínhamos terminado o serviço. Certo. E aí o que aconteceu? Quando nós estávamos tomando aquela brama, o pastel não tinha nem sido servido pra gente. Uhum. Chegou um funcionário da delegacia e falou, ó, tem um cara lá no banheiro riscando um punhal e disse que vai tomar o sangue do tereré aqui hoje. Nossa. Aí não tínhamos o que fazer. Eu e o Mário Jorge nos dirigimos até o banheiro. No que nós entramos, o cara furou o olho do Mário Jorge, essa parte branca do olho do Mário Jorge. Nossa. Aí, com muita luta, conseguimos desarmar ele. Ele estava com um revólver argentino Doberman. Você lembra aqueles revólver 22? Aham, 22. Então, ele estava com um daquele e tomamos o punhal dele. E víamos saindo. Quando nós víamos saindo, ele conseguiu. Porque naquele tempo nem algema você tinha. Você tinha uma algema para a delegacia inteira quando tinha. Olha só. Você está entendendo? E aí ele conseguiu se desvencilhar. Ele pegou uma cadeira, rachou a minha cabeça. Tem essa cicatriz aqui até hoje. Pegou uma das minhas armas e me atirou para me atirar na cabeça. O Mário me empurrou aonde o tiro pegou aqui no ombro. Pegou no ombro e como eu estava abaixado, saiu na coluna. Sim. Aí nós atiramos nele, tal, né? Eu puxei outra arma, o Mário atirou nele também, e tal. E aí eles me colocaram no carro, eles me sentaram no carro. E eu já estava meio que caído, atirando. A minha coluna abriu entre uma vértebra e outra, porque a bala pegou entre a vértebra T10 e T11. Certo. A medula entrou entre as duas vértebras e quando me sentou, macerou. Não tinha bombeiro naquele tempo. Isso em que ano que foi? Dia 16 de dezembro de 1989. 89. E aí necrosou a medula, porque tirava a radiografia, não tinha fratura, não tinha nada. Aí depois, num exame, não sei se era ressonância magnética, que já tinha na época, que descobriram que a medula estava prensada. Então, na verdade... E aí necrosou e não teve mais jeito. Então, na verdade, foi o transporte ali da... a falta de preparo. A falta de preparo, né? Mas isso não é culpa dos colegas que queriam me socorrer, em absoluto. Sim. Você está entendendo? E aí aconteceu de eu ficar paraplégico. Trabalho, e você pode falar a importância da família? Na época o Simpol te apoiou. Como que transcorreu isso? Naquele tempo não tinha Simpol ainda. Não tinha um era Simpol. APC, Associação de Assistência à Polícia Civil. E o presidente era o Maurício Godoy. O Maurício Godoy, o Daniel Lima, inspetor Daniel, que já recentemente visitou aqui. O Daniel levou o Maurício para a APC. Certo. E aí o Maurício depois fundou o sindicato, quando o Daniel foi embora. O Daniel acho que pediu exoneração, foi para Goiás e tal. E aí o Maurício, nós acabamos fundando o sindicato. Mas foi fundamental a ajuda do Simpol, do sindicato, vamos dizer assim. Porque o Maurício, ele corria atrás. E eu lembro que eu tinha que ir embora para Brasília para fazer um tratamento, porque o doutor Aleixo Paraguaçu, o Wilson Barbosa Martins, que era governador, já era senador lá. Ele tinha saído, o Ramstep era o governador. Certo. E o doutor Aleixo ligou para o doutor Wilson, né, para ver se conseguia uma vaga para mim no SAR em Brasília. Aí o doutor Wilson mobilizou o escritório de apoio que tinha lá, uma espécie de embaixada lá em Brasília, conseguiu-se essa vaga para mim. E o sindicato me arrumou, até passagem aérea, para você ter uma ideia, o sindicato conseguiu para mim. Que maravilha. E eu lembro que ele foi pedir ajuda para aquele Riscala, que era ele era o secretário de segurança. O Riscala falou, não, eu vou arrumar 3 diárias. E o Maurício falou, não precisa não. Vai que faz falta isso para o Estado. Não precisa, não vamos dar jeito. Exatamente. Falou, não, vai que faz falta para o Estado. Aí o Maurício arrumou de outra forma, através da Assembleia. Que maravilha. Salvo engano... Gerson Domingos e o Londres Machado, certo, que arrumaram a passagem aérea através de uma dívida que a VASP ainda tinha VASP ainda.
A VASP ainda existia. Tinha uma dívida com o Estado e eles forneceram 3 passagens, porque eu não podia ir sentado numa poltrona. Nossa. E aí o Maurício conseguiu-se a vaga no SARA, né? Deu todo o apoio que eu precisei. O Valindomar Paimel, junto com... Eu não me recordo o nome do outro policial, que fez academia comigo e pediu exoneração para voltar a ser caminhoneiro, que ele era caminhoneiro e ele não gostava da vida de policial, ele gostava da vida livre. Foram os 2 que me colocaram no avião, né? Porque naquele tempo não tinha nem plataforma no aeroporto. Você tinha que subir pela escada. Me colocaram nas poltronas para mim viajar. Mas foi fundamental, o sobrinho, da família, o apoio do sindicato, mas fundamental ainda foi o apoio da família. Sim. Você está entendendo? O meu sogro sempre teve uma situação financeira muito, muito boa. Ele foi fiscal de renda, enfim. Né? E quando eu voltei, ele já tinha construído na casa dele e disse que a filha dele não ia morar comigo sozinho numa casa, e eu estando na condição como paraplégico, até por uma questão de cuidado. Né? A minha filha tinha 2 anos na época, ele falou, não, eu vou cuidar de vocês. Fez um quarto com banheiro todo adaptado, acessibilidade em toda a casa. Ele deixou tudo pronto. Então, esse apoio foi fundamental. E outra coisa mais fundamental ainda, você recomeçar a sua vida. Isso. Eu passei metade daquele ano, porque me acidentei em 89, fui para Brasília no início de 90 e saí na Copa de 90. Fiquei 6 meses internado. Quando eu saí, a universidade era 2 quadras de casa, o campus 1 da universidade aqui da ONU, e eu ia todas as tardes para a biblioteca estudar. Isso. E aí passei no vestibular em primeiro lugar no estado inteiro, no curso de História, e voltei a estudar. Voltei a estudar, sempre com o apoio da minha mulher. Ela também, levei ela para a universidade e falou, você tem que estudar também. Aí ela, no ano seguinte, passou no concurso, no vestibular para letras, passou. Nós terminamos o curso e nós falamos, nós temos que fazer alguma coisa na vida. E aí nós fundamos uma escola particular. Olha só. Nós 2 fundamos uma escola particular em Miranda. Né? Ficamos 10 anos lá em Miranda, depois nós vendemos a escola e voltamos para aqui da ONU. Nós ficamos 10 anos lá trabalhando como professor, como diretor, como a gente era tudo. Até na hora que precisasse limpar, a gente limpava a escola. E quer dizer, esse apoio da família é fundamental até para a sua reabilitação. Perfeito. Né? Porque às vezes é muito mais difícil para o familiar aceitar a sua situação. Para você, às vezes, é mais fácil que para o familiar. Porque o familiar quer te proteger. Entendi. Você está entendendo? E às vezes, por exemplo, servir o seu prato na mesa. Tem gente que quer servir, acha, não, você é aleijado das pernas, falar o português, claro. Estou aleijado do cérebro, estou aleijado das mãos. Sim. Você está entendendo? Então, é importante que você deixe que a pessoa que passe por uma situação dessa faça aquilo que ele consegue fazer. Independente. Exatamente. Não é trazer água, não. Vai lá na geladeira e pega água. Entendi. Até para você não se acomodar. Você está entendendo? Você nunca se acomodou mesmo. Não, você não pode se acomodar. Legal. E eu nunca deixei de ser filiado e nunca deixei de participar dos movimentos das Assembleias Municipais. Em 1987, nós fizemos a primeira greve desse estado, também no governo Marcelo Miranda. Foi o pior achatamento. Nós saímos de 10 salários mínimos para um pouquinho mais de 1,5 salário mínimo. Nossa. Nós passamos a ganhar no governo Marcelo Miranda. Nossa. Foi terrível, rapaz. Não, a gente sabe da sua história, da militância no sindicato, né? E por isso, né, Nabil, que a nossa diretoria chamou para ser o diretor adjunto dos aposentados. Eu queria saber quais as demandas que têm chegado a você e o que você pensa, o que daria para nós começarmos a trabalhar com projetos, né? Para a gente mudar um pouco, melhorar ainda mais, né, a situação dos aposentados. Sobrinho, existem 2 coisas. A financeira, que nós temos um problema seríssimo com essa questão dos 14%. Só para você ter uma ideia, no meu caso, do Paulo e de outros que foram aposentados por invalidez, ou que tiveram uma doença incapacitante, nós tínhamos uma gratificação de 25% no salário que chamava gratificação de invalidez. Certo. Que ajudava você a pagar alguém para te auxiliar, para pagar uma fisioterapia particular ou uma hidroterapia. Você está entendendo? O governo, na reforma da Previdência, cortou isso e ainda te taxou em 14%. Isso em 2019. Exato. Eles tiraram do nosso salário 39%. Não dos outros aposentados, que
passaram a pagar 14%. Mas quem era aposentado por invalidez ou que tem alguma comorbidade, o governo tirou 39% do salário. Ele tirou os 25%. Do dia para a noite. Do dia para a noite. Aí como é que você faz? E aí, um outro problema é a questão dos consignados. O nosso salário não é um salário mau. Final de carreira a gente recebe 14, 15 mil, dependendo do nível que você está. Os consignados acabam fazendo com que o aposentado passe por perrengues. Certo. Você está entendendo? E isso, infelizmente, 98% dos nossos colegas vivem nessa situação. Então, esse é um problema sério. A questão financeira, essa questão dos 14% é uma briga que se juntou todas as classes para tentar resolver. Nada sensibiliza esse governo. Nada sensibiliza. Você está entendendo? Ele dá milhões de reais, até bilhões de reais em incentivos fiscais. Mas é incapaz de isentar o aposentado dos 14%. Você está entendendo? Eu penso assim, que ele deve estar esperando morrer mais uns 30% de aposentado para ele voltar nisso, né? E o outro problema é o tratamento que o policial aposentado recebe nas delegacias. Sim, é bom você falar isso. Né? É um desrespeito, rapaz, o que fazem. Acho que a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização, precisa fazer esse trabalho. Aproximar, até agregar porque mais, o colega que está trabalhando, ele vai aposentar um dia. Sim. E a história é devido aos passaram os aposentados. Exato. Né? Alguns dizem nós concluímos a carreira. Eu fui policial a vida inteira. Sim. Infelizmente, os colegas correm o risco de não terminarem a carreira. E o mais importante, com essas reformas da Previdência, eu fui aposentado e promovido. A lei me facultava isso, tem paridade e integralidade. Os colegas que hoje, se chegarem na minha situação, infelizmente não vão ter a paridade e integralidade. Fazer o apelo aqui para os colegas da delegacia, quando receber os aposentados, receba com carinho, converse com os aposentados, né? Porque eu acho que é uma história que ele quer, às vezes, ali ser bem tratado, porque foi história, viveu ali, né? Não só o policial, como todo cidadão, mas o policial tem que ter um carinho especial, com certeza. Exato. Né? Você, quando chega numa delegacia, não que você quer ser mais importante, Sim. você se sente em casa, porque você passou uma vida inteira ali. Você está entendendo? Porque quem vai procurar a polícia é quem está na última condição, né? Naquilo que realmente não tem outra alternativa, a pessoa tem que buscar a ajuda da polícia. E às vezes o aposentado vai lá, não é para pedir, dar trabalho, ou pedir para resolver algum problema, vai lá para ver os colegas, vai lá para sentir aquele clima, né? Porque nós tínhamos uma mania muito boa. O Dr. Sebastião Paulo, ele faleceu recentemente, é o Zeca Diabo, e o Gersinho. O Gersinho era da turma do Fininho, né? Não da escuderia Licoque, mas trabalhava uma turma legal lá no estado de São Paulo. Trabalhou no DEIC e tal. Então eram delegados. E toda sexta-feira a gente fazia o happy hour na casa de um ou do outro. Certo. Você está entendendo? Então havia um senso de família. Polícia cuidava de polícia. Você ia viajar, avisava o colega passava com a viatura na casa, cuidava da sua família. Se você saía com a família de férias, cuidava da sua casa para você não ser furtado, porque tinha muito caxanga naquele tempo. O cara ia lá, furtava, né? Roubava o videocassete, aparelho de som, televisão. Essa é que se gostava de se furtar. Então, o policial cuidava do outro policial. Hoje a gente não consegue ver isso, é muito individualizado esse tratamento que o policial tem com o outro colega. Certo. Você está entendendo? Não tem mais essa solidariedade, infelizmente. Nabil, eu acho que vamos para as considerações finais. Eu fico muito grato de recebê-lo, foi o primeiro inaugurando nosso projeto. E eu queria que você deixasse um recado para os policiais civis que vão entrar, vai ter um concurso agora, né? Os ativos, os aposentados. Eu queria que você deixasse uma mensagem de que, para mim, você é um exemplo de superação e resiliência. Para os colegas, se puder deixar para a gente para finalizar. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o privilégio de poder falar com todos os meus colegas. Me sinto honrado de verdade de estar aqui. Eu me sinto honrado como adjunto dos aposentados. É uma confiança que os colegas depositaram em mim. Então, eu queria primeiro deixar esse agradecimento. Sim. E quero dizer para você que é aposentado, não desiste não. A luta dos 14% é um motivo para a gente continuar ativo e busca alguma coisa para você ocupar a sua cabeça. Faz uma horta, inventa alguma coisa. Não fica deprimido, não. Busca só. E para os colegas que estão na ativa, não desistam da Polícia Civil.
Porque eu entrei na Polícia Civil quando você não tinha absolutamente nada. Nem alojamento você tinha, nem cama para você dormir. Era máquina de escrever. Você está entendendo? Você tinha que estar rodando fita ali, virar a fita do avesso, porque às vezes acabava a tinta de um lado, você tinha que virar a fita do outro lado para você fazer os seus boletins de ocorrência. Você era um revolvinho, 6 tiros, sem munição. Hoje vocês têm pistola Glock, 9mm, computador HP, né? Impressoras de última geração. Vocês têm um trabalho de inteligência que trabalha paralelamente pelos investigadores. Sim. Então, a polícia evoluiu muito. Isso vai vir a valorização. Exatamente. Breve, né? Com certeza, nós vamos lutar para a vinda do auxílio-saúde. O governo está sensível para isso. Né? Nós temos conversado com secretários, com deputados. A gente tem certeza que o governo Riedel vai acabar valorizando a melhor polícia do país. É isso que a gente tem que lembrar sempre. E agradecer os colegas que estão na ativa por esse trabalho, nos ter levado a esse patamar com déficit também, de competência, com déficit 40%. muito 40% Sim. de policial é o que a gente falta hoje, né? Isso. Né? Então, isso tudo demonstra a capacidade de cada colega de trabalhar. Agradecer aos delegados pela chefia, porque eu nunca tive problema com o delegado. O delegado é a autoridade policial. É ele que vai dar respaldo para o seu trabalho. Você está entendendo? Então, tem que ter essa parceria. Sim. Alguém tem que mandar. O concurso, quem fez para mandar foi o delegado. Você está entendendo? Não é subserviência, é entender a função de cada um. Eu nunca tive problema com o delegado, porque eu sempre tratei o delegado com respeito, mas eles sempre me trataram com respeito. Isso é muito importante. Então, deixar essa mensagem para os colegas. Não desistam da Polícia Civil, porque a esperança é com essa questão da LOMPC, haja uma valorização real e sensibilizar o governador Riedel para que ele entenda que ele tem a melhor polícia do Brasil na resolução de crimes contra a vida e ele precisa valorizar isso. É isso. Muito obrigado, meu amigo, e que Deus o abençoe sempre, viu? Muito obrigado, sobrinho. Um abraço para todos os nossos colegas. Amém. Obrigado. Bem, é isso, colegas policiais civis. Esse é o primeiro episódio. Curtam, compartilhem. Teremos mais episódios. Um grande abraço a todos.